Olá, torcedor vascaíno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Na Torcida Vascaínos. Muito prazer, eu sou o Ricardo França e venho aqui falar um pouquinho sobre Vasco da Gama nesse vídeo da manhã. Lembrando que eu estou aí dividindo com o Léo essa gravação dos vídeos. O Léo está gravando o vídeo da tarde, eu gravando os vídeos pela manhã e trazendo algumas coisinhas falando sobre Vasco da Gama com vocês. Vamos falar sobre renovação de contrato de jogador importante, falar da vitória do Sub-20 do Vasco da Gama, falar também sobre estatísticas do jogo entre Vasco da Gama e Lanús, mas antes a gente vai rodar a nossa vinheta. É isso aí, pessoal, vamos falar de coisa boa, falar do Sub-20 do Vasco da Gama, Sub-20 do Vasco, que fez uma grande partida nessa quarta-feira, vencendo a equipe do São Paulo. Dentro de São Januário, o Vasco meteu 4 caroçadas na equipe do São Paulo, 4-1. Detalhe, os 5 gols saíram no primeiro tempo. Destaque para a atuação do GB. GB que fez 1 gol e deu 2 assistências. GB que já tinha treinado como profissional, teve aquele problema da contusão, acabou sendo negociado, teve que voltar e acabou fazendo uma cirurgia. Voltou não tão bem, mas parece que vai readquirindo a sua forma física e vem fazendo boas partidas pela equipe do Vasco da Gama pela categoria Sub-20. Fez 2 gols, um partidaço do GB, mais um. Quem completou a goleada foi o Juninho, o lateral esquerdo Avelar e o Bruno Lopes. O Vasco agora tem 10 pontos na competição, no Campeonato Brasileiro Sub-20, tem 10 pontos na competição e está na 7ª colocação. Vasco da Gama muito bem. Detalhe, gente, presta muita atenção nesse lateral esquerdo Avelar. Ele também fez o gol, deu uma assistência, já tinha feito uma boa copinha, é um bom jogador o Avelar, tem que ser lapidado, tem que trabalhar um pouquinho também alguns fundamentos, mas é um bom jogador, jovem valor, que vem se destacando nessa equipe Sub-20 do Vasco da Gama e que em breve poderá estar sendo trabalhado pela equipe profissional do Gigante. Portanto, o Vascão meteu 4-1. E o Grego, estou dizendo que o Grego estava querendo aí assumir a base do São Paulo. Se ele viu esse jogo de ontem, eu acho que ele vai mudar de ideia, vai querer vir para o nosso lado. Vascão passou a régua, passou o trator em cima do tricolor paulista. Falamos agora de Conmebol Sul-Americana. Essa é a classificação após a terceira rodada do Grupo G, dessa primeira fase, Grupo G. Com o empate, Vasco e Lanús continuam ali nas primeiras colocações do grupo. O Vasco tem 5 pontos, assim como o Lanús. A diferença é que o Lanús fez 5 gols, tomou apenas 2, tem um saldo de 3, enquanto o Vasco tem um saldo de apenas 1. Por isso, a equipe do Lanús é líder da competição, é líder do Grupo G. Agora um detalhe, o Melgar venceu o Puerto Cabello, 1-0 para a equipe peruana, jogou o Puerto Cabello ainda mais lá para baixo, em compensação o Melgar subiu na tabela, agora está a 1 ponto apenas do Vasco, tem um saldo pior na verdade que o Vasco, que ele tomou 3-0 da equipe do Lanús e agora tem menos 2 de diferença, mas descontou aí um de saldo que ele tinha, negativo. É importante frisar que o Vasco vai jogar 2 partidas fora na segunda rodada, na segunda fase dessa fase de grupos. O Vasco vai pegar o Puerto Cabello na Venezuela e sai para jogar contra o Lanús. E encerra a sua participação em São Januário contra a equipe do Melgar. O Vasco pode entrar nessa última rodada contra o Melgar disputando uma vaga. Então é importante, o Vasco precisa somar mais pontos. Esse empate de ontem, você que ainda acha que o empate foi um bom resultado, não foi. O resultado foi ruim justamente porque a tabela agora não é favorável ao Vasco. O Vasco já fez 2 jogos dos 3 que tinha em casa e somou apenas 5 pontos.
Se o Vasco tivesse ganho ontem, subido a 7, estaria numa situação muito mais confortável. Sempre lembrando, só o primeiro colocado avança direto. O segundo colocado vai ter que enfrentar equipes vindas da Libertadores, os terceiros colocados. E olha, hoje, Flamengo é terceiro colocado, River é terceiro colocado, Botafogo é terceiro colocado. Então, não será uma participação fácil caso o Vasco tenha que terminar em segundo lugar e enfrentar essas equipes. Então, é difícil, o Vasco precisa fazer resultado, vencer os seus jogos nessa parte final da Copa Sul-Americana para não passar esse sufoco de ter que enfrentar os terceiros colocados vindo da Libertadores. Portanto, Vasco tem 3 jogos ainda a cumprir, sendo 2 fora. A situação do Vasco não é muito confortável. Obviamente que temos, pelo que a gente viu, temos plenas condições do Vasco da Gama vencer essas equipes, mas precisa apresentar algo mais do que vem apresentando até agora. 5 pontos, segundo colocado. Essa é a posição do Clube de Regatas Vasco da Gama. Trazendo um dado interessante da R10 Score sobre o Paulo Henrique na partida contra o Lanús. Paulo Henrique acertou 8 dos 9 dribles que tentou, ainda venceu 13 dos 15 duelos por baixo que disputou, ainda tendo 9 ações defensivas, sendo 4 desarmes e 2 passes para a finalização. Foi uma partida legal do Paulo Henrique. Ali coloca como uma grande partida. Acho que foi uma partida razoável. Deixou a desejar, principalmente no cruzamento, né? Errou muitos cruzamentos para dentro da área do Vasco da Gama, mas é um jogador de muita vontade, um jogador que a torcida do Vasco da Gama gosta. Precisa aprimorar algumas coisas. A tomada de decisão dele, às vezes, ele toma algumas decisões erradas, precisa melhorar, mas vem fazendo uma temporada correta, uma temporada forte pela equipe do Vasco da Gama, e os números que o R10 Score trouxe sobre o Paulo Henrique são bem interessantes em relação à partida contra o Lanús, que o Vasco empatou na última quarta-feira. Agora, trazendo uma estatística do jogo. A a Associação de Cronistas, sempre traz no final das partidas que os cariocas estão envolvidos, traz essa estatística. E vocês podem ver que o Vasco teve 67% de posse de bola contra 33% do Lanús. Mas olha, gente, a gente que viu o jogo todo, eu que narrei essa partida, a gente vê que o Vasco perde muito tempo dessa posse de bola, desse 67% de posse de bola do Vasco da Gama, em toques improdutivos no setor de meio campo. Gente, é até difícil narrar o jogo, porque a bola vai no volante, vai no zagueiro, vai no lateral o tempo todo e você acaba não tendo mais repertório para falar. Parece jogadas que você está se repetindo o tempo todo. Então, acho que falta o Vasco ser mais agudo, ter mais objetividade, sair um pouco mais para o jogo, imprensar o adversário, incomodar o adversário, e isso eu sinto muita falta durante as partidas. 67% de posse de bola, legal, mas precisa ter essa posse de bola mais à frente, mais perto da área do adversário e não no setor de meio campo, trocando passes improdutivos. É uma troca de passe murrienta, chata, que às vezes chega a dar sono. Outro detalhe é que nós finalizamos menos que a equipe argentina. A equipe argentina se sentiu à vontade. Tudo bem que também não fez um grande jogo. Se você analisar o jogo em si, a equipe argentina não apresentou nada demais. Mas, mesmo assim, ainda finalizaram mais do que nós. 14 vezes contra 13 da equipe do Vasco da Gama, sendo que o Vasco finalizou 2 no gol. Um chute do Nuno em cima e um outro do Verratti também no escanteio cobrado, que ele bate, o goleiro cai no canto esquerdo para fazer a defesa, enquanto eles tiveram uma finalização no gol e ainda tiveram uma bola na trave. Então a equipe do Vasco da Gama precisa se cuidar. Então essa foi a estatística do jogo. O Vasco da Gama precisa melhorar, né? O Vasco precisa melhorar bastante aí ainda na temporada. E falando aí do Carille que mais uma vez saiu correndo no final do jogo, uma cena estranha. Eu confesso a você que não entendo muito bem essa corridinha que ele dá, parece que está fugindo do confronto com o torcedor, parece que não está confortável dentro de São Januário, e todo jogo ele sai correndo. A torcida dessa vez vaiou bastante o Fábio Carille, que mais uma vez não conseguiu
trazer o Vasco da Gama para um bom futebol durante a partida. Teve algumas triangulações, algumas jogadinhas organizadas, mas muito pouco para os 90 minutos. Eu acho que o Vasco deixou muito a desejar, principalmente no sistema ofensivo, já que jogávamos em casa, precisávamos da vitória para melhorar na tabela e ficar ali próximo à primeira colocação da Sul-Americana, mas o Vasco da Gama não conseguiu fazer um grande jogo, principalmente na parte ofensiva. E ele reconheceu na entrevista coletiva que o Vasco tem uma queda de rendimento no segundo tempo. Aliás, o Vasco oscila demais durante os jogos, né? O Vasco sempre começa muito forte, tentando pressionar o adversário, de repente dá uma queda. O Vasco não consegue manter essa intensidade durante o jogo. É muito complicado. O Vasco tem momentos de pico, consegue chegar ao gol adversário em alguns momentos, mas logo cai ali num marasmo tremendo e é uma dificuldade muito grande, principalmente para concluir. O Vasco bate muito pouco para o gol, então o Vasco precisa ser assim, ter menos oscilações durante o jogo, ter esses altos e baixos que o Vasco vem tendo durante a partida. Precisa ser mais homogêneo, e o Carille falou sobre isso na entrevista coletiva, que disse que não lembra de um jogo em que o Vasco foi linear o tempo todo, ou superior, ou com tempo de bola. Realmente, a gente vê que o Vasco da Gama não consegue ser linear. O Vasco oscila demais, e isso é uma coisa que ele precisa corrigir. Será que ele vai ter tempo para corrigir isso? Algumas pessoas afirmam que o limite dele vai ser o desempenho do Vasco na Copa do Brasil, contra a equipe do Operário. Caso ele vá mal, o Vasco ele pode estar deixando o comando. Mas a gente já está escutando isso há um tempão, né? Se não vencer o Clássico, pode cair. Se não for bem contra o Lanús, pode cair. Há quanto tempo a gente está escutando isso? E está aí o Carille se mantendo. Parece que ele tem total apoio da diretoria do Vasco da Gama, e para derrubar ele precisa aí de um resultado vexatório. Coisa que eu torço para que não aconteça, né? Já que eu sou vascaíno e vou torcer para o Vasco se dar bem sempre. Mas não vem agradando o torcedor, o nosso querido Fábio Carille, na coletiva. Ele mesmo reconhece essas oscilações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora, trazer uma informação importante de um atleta nosso de muita importância para o Vasco da Gama. Léo Jardim, enfim, falou sobre a possível renovação contratual. O Vasco disse que já fez 2 propostas para ele, uma está em estudo agora, ele fez uma contraproposta, e ele diz que o desejo dele é muito grande de ficar. Ele já passou, inclusive, isso para o Pedrinho, passou para a gestão, que ele quer ficar no Vasco da Gama. É uma renovação de um jogador valorizado, não é uma renovação fácil, estão na mesa para negociar. Como eu falei, o Vasco diz que já apresentou 2 propostas para o goleiro permanecer em São Januário, e o goleiro está aí estudando, tentando dar uma valorizada também, receber um pouquinho mais. Ele que nas últimas temporadas foi um dos grandes destaques dessa equipe do Vasco da Gama e é um dos pilares desse elenco. Eu torço para que ele renove, afinal de contas é um grande goleiro e vem fazendo boas temporadas na equipe do Vasco da Gama. E para finalizar, se você pretendia ir ao estádio do Operário e ver o jogo do Vasco lá no dia 1º de maio, no feriado, talvez feriadinho prolongado, você queria dar uma esticada no Paraná, esquece, irmão. O Vasco, em poucas horas, a torcida do Vasco esgotou os 1.080 ingressos que estavam disponíveis para o nosso torcedor para assistir esse jogo lá em Ponta Grossa. A torcida do Vasco realmente é incrível. O estádio é menor, o estádio é um pouco acanhado, apenas 1.080 ingressos foram colocados à venda e com isso já foi esgotado, e o torcedor vascaíno se fará presente, empurrando o Vasco da Gama lá no campo do Operário. Gustavo Krieger, se eu não me engano, é o nome do estádio do Operário, e o Vasco vai ter presença maciça do seu torcedor lá, fazendo muito barulho para que o Vasco consiga avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que essa é a 3ª fase da Copa do Brasil, e o Vasco avançando aí, além de esportivamente ser muito bom, ganha uma graninha, que Copa do Brasil
paga muito bem. Bom, galera, vou encerrando minha participação por aqui nessa manhã, nesse vídeo da manhã. Lembrando que o próximo jogo do Vasco da Gama é contra o Cruzeiro. Domingo, Vasco da Gama enfrenta o Cruzeiro a partir das 18h30, Vasco da Gama e Cruzeiro. E o Cruzeiro joga hoje. O Vasco vai ter um tempo de recuperação maior do que a equipe do Cruzeiro. Então talvez seja legal a gente explorar isso aí. O Cruzeiro que não vai mandar o jogo em casa, no Mineirão, né, em casa, vai sair para jogar um pouco mais para o interior do estado, lá no Triângulo Mineiro, vai jogar em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Isso pode ser um trunfo, algo a favor da equipe do Vasco da Gama. Então espero que a preparação seja muito boa. O Carille, que vivia reclamando aí que não tinha tempo para treinar o time, agora tem aí de terça até sábado para fazer esse apronto e no domingo enfrentar a equipe do Cruzeiro. E nós do canal Na Torcida Vascaínos, com certeza estaremos na transmissão desse grande jogo, domingo, 18h30, Vasco da Gama e Cruzeiro, o próximo jogo do nosso gigante. Valeu, galera, vou ficando por aqui, lembrando que hoje à tarde tem vídeo do Léo Lacerda, vai estar trazendo informações do Vasco da Gama, tem também as nossas lives. Curtam a nossa página e venham participar também das lives e dos nossos vídeos, tá bom? Um abraço, boa quinta-feira para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.